Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Efective. O nosso tema de hoje é café com reforma tributária. O nosso objetivo aqui hoje é descomplicar e, ao mesmo tempo, trazer o assunto de uma forma mais clara e objetiva para vocês. Então, hoje a gente conta com 2 convidados aqui. Sejam bem-vindos. Então, eu vou passar para que eles se apresentem e depois a gente volta no assunto. Então, eu sou a Patrícia Cavalheiro Mendes da Silva, trabalho na Seconte há 12 anos, sou especialista fiscal, sou formada em administração, com pós em direito tributário, atualmente curso direito, né? Trabalho na Seconte já há um bom tempo e na área fiscal há um bom tempo também. A Seconte é um escritório de serviços contábeis. Então a gente trabalha na casa do cliente, né? A gente costuma dizer assim, né? Trabalhamos na casa do cliente, trabalhamos dentro da empresa do cliente, prestando toda a consultoria, tanto na área fiscal, contábil, departamento pessoal, e a gente trabalha no RP do cliente, né? Então a gente centraliza as informações no cliente, para que ele tenha de forma ágil, sempre que ele precisar, todas as informações para a administração do negócio dele, né? Muito bem. Raul? Eu sou Raul, sou graduado em administração, sou especialista de custos, sou consultor de custos pela Seconte e pela CJF, atuando nos clientes mais custos, análise de vendas, ajudando também em implantações, em outras áreas de negócio, mas focado em vendas. CJF também atende o cliente diretamente, em parceria com a Seconte. Fizemos análises de resultado, análise de vendas, operacionais, tudo do mais. Estamos aí para ajudar o pessoal um pouco mais na área de custos. Muito bem. E eu sou Graziela Trentin, consultora do Efective. Só avisando vocês, então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ir mandando no chat, que a nossa equipe vai nos passando. E se vocês tiverem alguma pergunta que demande mais tempo ou uma parte mais técnica, a gente entra em contato com vocês depois para a gente conversar. Combinado? Então, vamos lá? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que está em pauta já há muito tempo, né? E agora parece que definitivamente vai sair do papel, então, porque agora a gente já tem um cronograma, já tem, enfim, tem muita gente falando sobre o assunto, né? Exato. Então, a gente também vai falar sobre o assunto, mas como eu falei anteriormente, então a gente vai tentar levar isso de uma forma mais leve, sem tanto artigo, né? Então, uma forma que a gente consiga passar para todo mundo e que fique muito claro e objetivo. Então eu tenho algumas perguntas aqui para direcionar a nossa conversa, e aí eu vou falando e a gente vai conversando. O que é a reforma tributária, então, e por que ela está em pauta há tanto tempo? A reforma tributária atual, aquela que foi aprovada, ela é uma reforma que abrange os tributos de consumo. Então, estão tramitando no Congresso várias outras reformas, sobre a RPJ, contribuição social, sobre a folha, mas a reforma que está em vigor, né, que eu digo a lei complementar está vigente, é a reforma tributária sobre tributos de consumo, né? Então, essa reforma, ela demorou muito e muito tempo para ser aprovada, porque a gente tem um sistema tributário no Brasil muito complexo. A gente tem cerca de 700, se não me falha a memória, 700 mil legislações de uma forma geral, né, no país. Então, a gente tem uma complexidade muito grande. E se tentou várias vezes tentar minimizar essa complexidade, tentar minimizar a guerra fiscal entre os estados, e, na verdade, acabou complicando mais, acabou trazendo mais burocracia para o empresário. Não foram alterações realmente para minimizar o trabalho, né? Então, é uma reforma tributária bastante esperada, não só pelos contribuintes, mas também por todos os órgãos, né? Desde a União, estados e município. É uma reforma bastante esperada. Tá todo mundo muito ansioso, inclusive, né? Muito ansioso. Com razão, né? Porque a gente vai ter os tributos sobre consumo, eles são tributos que incidem em toda a cadeia, né?
Então, vai ter a abrangência dele é muito significativa, né? Vai mudar muito o nosso dia a dia. Importante a gente falar disso, né? Que quando a gente fala em reforma tributária, não vai atingir só o público, só a empresa, né? Então, vai passar por toda a cadeia, todos esses impactos. O impacto vai ser sentido em toda a cadeia, né? Exato. Outro ponto da reforma, ela não é só tão fiscal, né? Ela envolve muitas áreas da empresa que muito pessoal está se desligando ou não faz esse entendimento. Muita gente, empresários, outras áreas pensam, o fiscal vai entender e vai me passar o que eu devo fazer. E, na verdade, ela vai mexer muito com o financeiro, com custos, com vendas, com tudo. Sim. Então, é muito bom a gente falar que, nem diz a Paty, ela vem para descomplicar e simplificar. Porque hoje, se eu faço o preço para um estado, eu não sei fazer se ele estiver em Santa Catarina, a minha empresa. Então, ela vai tratar disso. Com certeza. E consegue elencar os principais problemas que tu acha que essa reforma vai trazer, que vai melhorar, né? Os principais problemas que ela vai resolver, na verdade, se comparado ao sistema atual? Sim, a reforma tributária sobre os tributos de consumo, ela tem vários objetivos. Eu vou elencar aqui alguns que eu acho que são os mais importantes, né? Que é a transparência tributária. Então, vocês vão recordar que em 2012, se não me falha a memória, surgiu uma lei exigindo que os empresários, as empresas que vendessem para consumo final, colocassem nos seus documentos a informação da carga tributária. Sim. Só que tamanho é a complexidade do nosso sistema tributário que as empresas poderiam ter essa autonomia de fazer, né, esse cálculo e colocar essa informação, mas tamanha complexidade que foi necessário um órgão, que é o IBPT, né, fazer todo esse mapeamento, tentar fazer esse mapeamento para colocar um percentual aproximado dessa carga tributária. Né? Então, de uma forma mais padrão, né? Exato, mas que não necessariamente reflete a realidade, né? Então, eu acho que um dos grandes objetivos dessa reforma tributária é a transparência, é saber quanto que tem de carga tributária determinada mercadoria, determinado serviço. Então, acho que essa transparência é uma necessidade, né, para o consumidor final, que é quem, no final das contas, arca com toda essa carga tributária, né, somos nós, pessoas físicas, né. Então, é importante essa transparência, eu acho que é um dos grandes objetivos da reforma. A complexidade também que o nosso sistema tributário tem, é muita legislação, muita burocracia para você conseguir vender, para você conseguir fazer as declarações acessórias, são várias declarações acessórias. A gente tem os SPEDs e as notas eletrônicas há tanto tempo. Inclusive, a promessa é que algumas dessas obrigações acessórias caiam com a reforma tributária, né? Exato. Porque ao longo de todos esses anos foram incluídos documentos fiscais eletrônicos, SPEDs, entre outros, e acaba que só burocratiza mais, né, esse processo do que efetivamente simplifica, né? Então, a complexidade, né, tentar colocar toda a legislação num regulamento só, numa legislação só, e não nessa quantidade de legislações tão esparsas, né? Então, esse é um dos grandes objetivos também. E diminuir, claro, com tudo isso, dos objetivos do fisco federal, estadual, municipal, é diminuir os litígios, né? Tanto administrativos quanto judiciais. A gente teve, só para relembrar, a gente teve a tese do século da exclusão do ICMS, da base de PIS e COFINS, então, que acabou refletindo no orçamento da União de forma muito significativa, né? Aqui, só para citar um exemplo, mas temos outros vários, né? Eu acho que um dos pontos que ela simplifica é que a conta fica mais fácil para quem não é da área fazer. Claro. Né? A gente vai falar... É justamente a padronização, né, que a gente está buscando há tanto tempo. E o imposto, ele ser destacado, né? Ele não vai estar embutido no preço, ele vai estar destacado. Isso realmente vai facilitar para que qualquer um saiba o quanto está pagando de imposto.
Sim. Hoje, como disse a Paty, dependendo da embalagem de um produto, a gramatura dele, ele muda toda a carga tributária. Então, realmente, ela vem simplificar, acaba as guerras fiscais e ela se baseia que não vai ter mais vantagem competitiva para quem está em cada estado ou está em cada cidade. Ela iguala todo mundo, isso é um ponto muito importante, o pessoal tem que estar atento. Vou abrir minha empresa em Santa Catarina, por causa que para vender para São Paulo não tinha ST. Não vai mais ter essa vantagem competitiva. Então, todas essas análises do passado, elas precisam ser reavaliadas para o futuro e diria até que para o presente. Sim. Vai ter muito estudo, né, pela frente. Muito estudo. Esse é um ponto bem importante que o Raul trouxe. Essa guerra fiscal que a gente tem hoje nos estados, né, para atrair empresas para o seu território, e acaba tornando desigual, né, essa competição. Então, a gente tem N exemplos de créditos presumidos de ICMS, por exemplo, que estados oferecem para que determinada empresa se estabeleça no seu território, né? Então, também é um dos grandes objetivos da reforma, acabar, né? Esse é o grande objetivo, acabar com essa guerra fiscal. Mas da forma como eles colocaram, se não acabar de fato, que é o grande objetivo, vai minimizar absurdamente essa guerra fiscal. Aqui lembrando, né, o principal ponto de acabar a guerra fiscal, porque o imposto não vai ser por onde eu estou localizado, mas para onde eu estou vendendo. Então isso acaba com tudo. Outro ponto muito importante é que aquelas concorrências desleais, de quem não tributa tudo na nota, que às vezes estraga o mercado, ele não vai ter vantagem competitiva, porque depois a gente vai entrar mais no assunto, mas eu me credito de todo o imposto que tem. E como o imposto ele é por fora, ele não soma no preço. Então, o custo com os impostos e sem os impostos, ele é o mesmo. Então, essa concorrência desleal que estraga o mercado, às vezes entre uma empresa botou no nome de sei lá quem, e estragou aquele nome, aí o cara vai lá abrir outra, ela também vai diminuir. Eu diria que a chance até de zerar. Então, até por isso que se espera uma arrecadação maior, porque não vai ter motivo para não ter documento fiscal. Sim. Exato. Sim. Pegando o gancho, então, vocês conseguem citar para a gente quais são os impostos que vão sofrer essas alterações? Sim, a gente vai dividir um slide ali com vocês para colocar de forma objetiva quais tributos que vão sofrer o impacto, tá? Então, os tributos sobre consumo que sofrerão impacto serão PIS, COFINS, né? A gente está aparecendo ali na tela. PIS e COFINS são federal, né? Tributos federais. O IPI também federal. O ICMS e o ISS. Esses são tributos que a gente paga, né? Dentro da cadeia de consumo, e que eles vão sofrer alterações. Então, PIS e COFINS, eles serão extintos, tá? E vai se transformar, a contribuição que a gente vai ter é a CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. O IPI, ele não vai deixar de existir, mas ele vai ficar zerado, tá? Ele só vai ter uma incidência daqueles produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, e que também são produzidos em outros locais do país. Aí sim, esses tributos, essas mercadorias, né, vão ter a incidência do IPI também. O IS, que é o Imposto Seletivo, Imposto do Pecado, ele também é federal, ele não existia, ele vai passar a existir e vai incidir sobre itens bem específicos, tá? Que são bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, né? Itens prejudiciais à saúde, vamos colocar dessa forma. Por isso até que deram o nome de imposto do pecado, né? E esse é um ponto que, vamos lá, quando eu comecei os cursos da reforma, que me sinalizou que a reforma vai existir, é que grandes marcas começaram esse movimento. Bebida açucarada, então a Fruc lançou, por exemplo, a água saborizada. A Coca-Cola vem investindo muito na Coca Zero. A Heineken há muito tempo investindo na cerveja sem álcool. Ninguém entendia porque aquilo ali não fazia ter esse retorno. Mas era para acostumar o consumo
para ter, porque eles vão ser mais baratos do que os produtos hoje que são os carro-chefes deles. Então tem que ter essa disponibilidade. Então, uma coisa bem importante para a gente destacar, o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, que é um tributo municipal, eles também serão extintos, e a gente vai ter no lugar o IBS, tá? Que vai ser um imposto dividido entre a parte do estado e a parte do município, e ele vai ser sobre bens e serviços, ambos, né? A CBS e o IBS incidirão sobre bens e serviços, né? E é importante colocar que ambos serão não cumulativos, e a gente está falando da CBS e do IBS, né? Eles serão não cumulativos, e aí esse regime que a gente tem hoje diferenciado, regime cumulativo, né? Lucro presumido, regime não cumulativo, lucro real, simples, nacional, todos, tá? Serão não cumulativos. Não vai ter mais lucro presumido, não pode creditar o não cumulativo, ele significa que todo mundo acredita, todo mundo debita, né? Que hoje tem a questão do PIS/COFINS, que não acredita quando é presumido e tributa na saída, e isso acaba. É tudo não cumulativo, ou seja, ele não se acumula na cadeia o imposto. Exatamente. Esse é o conceito. Também é um daqueles objetivos da reforma, né? A gente tem, devido a tantos regimes e tantos benefícios que tendem a beneficiar determinado setor, mas acabam transferindo o tributo para o outro, né, para não diminuir receita do Estado. Então, acaba tendo essa cumulatividade que chega lá no consumidor final, itens com carga tributária enorme, né? Então, a não cumulatividade é bem importante. Claro que para o Simples Nacional a gente tem que fazer um parênteses ali, né, uma observação, que é um regime que poderá optar pela situação de pagar IBS e CBS fora do Simples, então tendo a não cumulatividade, como pode permanecer pagando IBS e CBS dentro do Simples, e aí ele vai ter toda uma tabela, as tabelas que hoje existem serão substituídas, e ele vai pagar dentro do Simples sem a possibilidade de não cumulatividade. E aí a gente entra bem na questão do que o Raul trabalha, que é a questão de custos e análise qual que é a opção mais benéfica para o cliente. Até falando disso, é bem o que o Raul falou sobre o lucro real, lucro presumido. É importante também a gente salientar aqui que a gente já não vai mais ter essa separação, né? Real, presumido, arbitrado. Então a gente vai ter geral ou Simples Nacional, né? Quando a gente fala desses impostos, né? Isso. O imposto de renda não está sendo tratado ainda na reforma. Ainda. Né? Um dos monstrinhos que tem a reforma é o IPI, porque ele vai ser suspenso, né? Ele não vai ser extinto. Vai ser alíquota zero. Isso, porém, vai ter uma lista de NCMs, a princípio, é o que está sendo comentado, do que é produzido na Zona Franca, que continuará tendo essa tributação de IPI para todo o Brasil. Então é outra coisa, avaliar com o escritório contábil as NCMs que tu vende, se elas vão estar dentro dessa lista. É tudo muito estratégico, porque é da formação do preço, é o meu custo. Quem é do Simples vai ter que estudar muito. O Simples, ele não fica simples, ele fica mais complexo do que já é. Pode ter vantagem competitiva, então quem é do Simples tem que analisar justamente com a sua cadeia de clientes, como é que fica a aceitação do seu regime. Exatamente. Aproveitando, tu quer falar um pouquinho sobre se vai subir, se vai baixar o preço para o consumo final? A questão do preço, eu estudo sobre isso, trabalho sobre isso, e desde quando eu vi a reforma, tento analisar já das situações dos meus clientes, e a formação de preço, quando tu faz um curso, eles te explicam como é que tu vai fazer o preço do que tu vende hoje, a partir da reforma. Tu vai trabalhar com o preço líquido, preço de venda menos os impostos que estão por dentro. O IPI já é destacado, já fica desconsiderado. Então, se eu tenho um item que eu vendo a 100 e a minha carga tributária seja 20, para simplificar o número, ele me custa 80 para quem me compra. Eu vou ter que dizer que o preço dele, a partir de agora, é 80 e o IBS e CBS vão tributar sobre ele. Então, isto. Porém, ficar mais caro, ficar mais barato,
pessoal tem que cuidar muito na hora de precificar. Porque antes, eu botava uma margem de lucro de 20, eu ganhava 20% sobre 100. Agora eu vou ganhar 20% sobre 80. Qual que é a diferença? Num eu ganhava R$20, no outro eu ganho 16. Quando a gente multiplica esse número por 1.000, 10.000, a diferença de lucro em valor absoluto das empresas vai mudar. O peso do custo fixo na formação do preço, o peso do IR na formação do preço. Então, as empresas não é só preço líquido na hora de fazer preço. Tem que estudar e tem que analisar. E eu só vou fazer complementando, né, que é importante esse comentário do Raul, até porque é estratégico das empresas, né, custo, preço é o que mantém a empresa, né. O que é importante para colocar da parte fiscal? A gente sabe que tem muitas pessoas, empresários, pessoal da parte fiscal que atua operacionalmente na área que vai estar assistindo. O que o Raul está colocando, visando a parte de custos, é que hoje, ICMS, ISS, PIS e COFINS, quando a gente vai calcular para embutir eles no preço, a gente faz exatamente isso, a gente embute, eles são por dentro, né? Então, isso vai mudar com a reforma. Então, eles passarão de tributos por dentro para tributos por fora. Ou seja, eu faço o valor da minha mercadoria, por exemplo, e aí sobre esse valor que eu determinei, eu vou tributar IBS e CBS. Ou seja, IBS e CBS não farão parte não estarão embutidos na forma no valor do produto. Para simplificar, que acho que para a visão de quem é empresário fica mais simples, é o conceito do IPI. Eu faço preço e depois vai ter o imposto. Isso. Só que agora eu vou fazer o preço e com imposto. o ST, né? Agora muitos produtos caíram, mas era a mesma lógica. Só que a ST sempre foi muito louca, né? Sempre. Então, não é o melhor exemplo. Sobre o imposto seletivo, a gente falou antes um pouquinho, não sei se vocês querem aprofundar um pouquinho mais nele, por que ele está gerando tanto debate. Então, o imposto seletivo, vocês devem ter ouvido falar como imposto do pecado, tá? É a mesma coisa, mas o imposto do pecado é mais o popular, né? Então, ele vai incidir sobre alguns itens específicos, tá? Então, a regra com a reforma é a incidência do IVA dual. Vocês devem ter ouvido bastante isso, principalmente na mídia, IVA dual. O IVA dual corresponde basicamente sobre o CBS e o IBS. Mas o IS, que ele foi instituído agora, não existia antes, é para tributar, para deixar mais caro e tentar desestimular o consumo, por exemplo, de bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas. Aí entrou também bens minerais, que daí é uma discussão bem polêmica, né? Mas o intuito é isso, né? Que sejam itens prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde. Então, eles vão ter o IS. Importante que o IS ainda não tem alíquota definida, depende do comitê gestor do IBS para que ele seja instituído, né? Aliás, a alíquota dele, né? Que precisa ser instituída. Mas ele é um tributo que ainda vai depender de regramento, tá? Ainda precisa, a definição da alíquota precisa, tá? E essa transição vai ser gradual? Como que ela vai funcionar? De uma forma bem ampla, bem genérica, só pra gente colocar todo mundo, então, no mesmo momento, né? Sim, então, a transição... Deixa eu só mudar aqui o slide, para que vocês possam acompanhar enquanto eu falo, né? Fica bem claro. Fica mais fácil de visualizar, né? Então, a reforma tributária, ela vai ter etapas de implantação, né? Ela vai ser gradativa, até porque essas grandes alterações precisam que as empresas se preparem, que o fisco também, obviamente, esteja preparado antes de tudo, né? Com certeza. Tecnologia, mudar tudo, né? Isso. Então, o início, 2026, que está entrando ali, né? Estamos muito próximos. E a gente chama de início de teste. Então, vai ter 1% de tributação, vamos dizer assim, de destaque entre IBS e CBS,
e será um período de teste. Então, a empresa tem que destacar nos documentos eletrônicos. Seja nota eletrônica, conhecimento eletrônico, qualquer tipo de documento fiscal vai ter que ter o destaque do IBS e do CBS. Um ponto importante, né, Paty? Aí tu me ajuda se eu me passar em algum assunto. Esse imposto, ele não deve ser somatório, né? Ele é só para teste. É só um destaque. Ele tem que ser destacado para apenas constar a informação, mas ele ainda não vai ser um imposto tributável, né? Ele não vai somar no total da nota, total dos produtos, ele vai ser só um destaque que é para justamente ir adequando os layouts de XML para isso, né? É para a gente ir testando, né, essa nova formatação do XML, como tu falou. Inclusive aqui é que entra o trabalho dos ERPs, né? Então os ERPs já estão trabalhando nisso para que a gente consiga entregar, já tenha uma base de teste disponível para isso, né? Para já conseguir validar esses documentos fiscais. E a partir de janeiro, então, todos os ERPs já têm que estar preparados para esse destaque desses dois impostos em base e produção, né? Resumindo, né, Grazi? Eu não faturo se eu não tiver isso. Isso. Eu não isso recebo mesmo. uma nota se tiver isso. Então, mesmo, isso mesmo. Já para o exercício de 26, tem que estar pronto. Isso aí. Então, isso vai ser um dos motivos que pode vir a rejeitar documento fiscal, né? E vai então, rejeitar, quando bater né? na receita, não tiver o imposto, vai rejeitar. Vai rejeitar. Isso aí. E foi muito bem colocado pelo Raul, eles devem ser destacados, mas não vão somar no total da nota. E eles também, a Receita tem pontuado isso muito, nas lives que eles fazem, nos comunicados, o fim não é arrecadatório dessa informação no documento fiscal. A finalidade é que eles possam estudar todos esses documentos, todas essas informações, para lá adiante determinar de maneira objetiva o IVA final, né? O IVA que é a carga tributária de CBS e IBS que vai incidir na cadeia. Então, 2026 realmente é um período de teste. Quando que, mas que é importantíssimo que a empresa atente, porque é ali que a empresa tem que se adequar para 2027. Então, morrer, PIS e COFINS serão extintos e no lugar será a CBS, né? Quer comentar alguma coisa? Já em 27 acontece um ponto para quem é do lucro presumido que é muito importante. Vai haver o crédito sobre os estoques do PIS e COFINS de 9,25, ou seja, tudo que eu comprei, não creditei PIS e COFINS, todo o valor de estoque que eu tenho, vou acreditar 9,25. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente só vai fazer um adendo, porque esse estoque, óbvio, tem que estar muito bem planejado. Ele tem que estar planejado. Mas a alíquota ali ainda não está determinada, a alíquota para o crédito presumido sobre o estoque não necessariamente vai ser não é os 9,25 com certeza, tá? Mas vai haver um crédito. E o que isso quer dizer? Gente, eles vão te dar muito dinheiro. Porque se eu tenho estoque de 1 milhão, 9,25 ou a alíquota que for. Eu tenho que estar com meus estoques afinados, eu tenho que estar com o meu consumo, não posso estar fazendo tanto acerto, então tem que começar a trabalhar a partir de agora. Porque estoque, às vezes eu tenho que mexer em estrutura, tenho que mexer em processos de ordem de produção. Então, isso é uma coisa que agora nós falamos financeiro, custos, fiscal, chegamos até na engenharia, talvez a reforma tributária vai influenciar. Eu acho que isso que tu falou é bem legal, porque é bem isso, a gente não pode deixar para se preocupar com isso só lá em 2027. Claro. Então, a gente tem que olhar para isso desde agora. Então, como que tá a minha base de dados hoje? Isso. Quanto apurado está meu estoque hoje? Quanto apurado eu tenho essas informações? E até, né, Grazi, existem estratégias de valorização, que nós estamos com os estudos internos, que eu tenho que começar no começo do exercício com aquela valorização. Eu não posso fazer o que eu quero no meio do caminho. Então, é o que sempre se diz, e o pessoal diz, não, mas é só 27. Não, é janeiro de 26 a reforma começa. Estrategicamente, para quem se preparar, é 26, não é 27. 27 tem que estar rodando ao natural dentro da organização. Sim. Isso. E vai ser super importante as empresas que não se adaptarem, não procurarem fazer toda essa revisão, toda essa adaptação a tempo, né? Não para a última hora, porque para a última hora realmente não vai dar certo e não vai ter tempo hábil, né? Então, 2026 vai ser um ano bem importante, né?
pode trazer benefícios para a empresa essa preparação, né? Como pode, se ela não se preparar, ela vai ter que arcar ali na frente com uma concorrência melhor preparada e, consequentemente, ela fica para trás, né? E aí, 2028, vocês podem ver que ele não está ali, é porque 2028 a gente vai continuar só com a CBS, né? Por enquanto a gente continua com ICMS, ISS, tudo normal, né? E 2029 começa um período, né, em que vai diminuindo o recolhimento de ICMS e ISS para que o IBS comece a entrar nessa reforma. A ponto de, lá em 2033, extinguir, né, o ICMS e o ISS e só ficar com o IBS e a CBS, que estará em vigor desde 2027. Isso. Aqui entra um ponto importante, tá? Durante esse período, as precificações elas vão ser em 2 etapas. Que eu vou ter o ICMS dentro ainda, vou ter que considerar... Vai ser bem trabalhoso, né? Esse período de transição vai ser muito... É isso daí. Nessa hora de fazer preço ali, a partir de 29... já tem que começar a se pensar como começar a fazer preço. Que nem a Paty falou. Gente, 26 é o ano. 26 eu tenho que arrumar meu estoque. Eu tenho que arrumar o meu fluxo financeiro. Porque a gente já não comentou, mas a arrecadação ela acontece no momento financeiro. Não mais uma guia no mês seguinte. É quando eu paguei, eu já vou pagar de forma o imposto. automática, né? Isso, assistida que eles estão falando, né? Então, a formação de preço até 2032 ali, ela vai ser um pouquinho mais complexa, tem que ter atenção, tem que se planejar. Não dá para ir a cada ano inventando, porque, principalmente para quem tem clientes muito grandes, eles já vão fazer algumas exigências, até de redução. Então, tem que começar a ter essa conversa dentro das empresas. Urgente. Sim. É super importante e vai ser um período bem trabalhoso para todas as áreas. E não só fiscal, esse que é um ponto-chave que a gente fica batendo na tecla, mas é porque é muito importante mesmo. A gente precisa alinhar financeiro, a gente precisa alinhar sistema, a gente precisa alinhar custo, a gente precisa alinhar tudo, todas as áreas da empresa precisam, compras principalmente, precisa estar muito alinhado. Com a não cumulatividade plena, que se diz, né? Então, tudo que eu compro para aplicar na minha empresa, para a atividade da minha empresa, eu tenho crédito. Né? Então, acaba essa discussão, isso aqui dá crédito, isso aqui não dá, isso aqui é para a fábrica dar, isso aqui é para administrativo não dá, vai acabar com isso. Mas, o fisco, para dar essa ampliação, né, para o contribuinte, ele quer garantir que ele vai receber esse tributo. Então, a empresa o contribuinte só vai poder constituir o crédito de IBS e CBS se o fornecedor pagar IBS e CBS. Então, o fluxo, e também no débito, agora falando do débito, a empresa não vai mais ter aquele fluxo de caixa que hoje tem, né? Então, eu primeiro faço todo o faturamento do mês de junho, que vai vencer lá dia 25, PIS e COFINS, lá em julho. Isso também vai ser restrito, né? Quando eu fizer a venda, quando for receber isso, seja boleto, PIX, enfim, da maneira que for, já vou receber descontado do IBS e o CBS. Então, eu já vou receber líquido. A principal mudança, vou tentar trazer para uma linguagem mais comum. Eu arrecado o imposto quando eu recebo. Então, eu gerei o imposto na minha nota, eu vou receber o valor líquido da nota, eu não recebo mais com o imposto. Se fala muito na interferência disso no fluxo de caixa, para quem vende à vista. Porque eu vendi para receber daqui 3 dias, vendi 100, eu vou receber 100 menos os impostos. Eu vou receber um exemplo ali, 80, 70, dependendo da alíquota que for estabelecida. Para quem vende a prazo, eu só recolho o imposto lá quando eu recebo. Então é isso que tem cuidado. Eu também não vou pagar já no mês seguinte o imposto. Eu vou receber, se eu dei o prazo de 30 dias, eu vou pagar o imposto ali 30 dias quando eu receber o financeiro, né? Então isso dali é uma questão... Vou fazer só uma correção. Sim.
Essa é interessante porque teve até uma live recente da Receita Federal, um dos grandes gerentes da reforma tributária, e, se não me engano, o nome dele é Marcos Flores. E essa interpretação algumas pessoas estão fazendo e ele já corrigiu, tá? O que acontece? E está disposto na lei. Então, a gente vai ter uma apuração de IBS e CBS, tá, pessoal? Que é uma apuração assistida. Nem vou entrar tanto em detalhamento disso, mas enfim. Então, a ideia é que quando eu recebo, fiz a venda, o cliente está me pagando, já desconta o IBS e a CBS. Na compensação financeira. Isso. Então, eu já recebo líquido. Vamos dizer que eu vendi por 100, arredondando, vou colocar aqui, 20 de IBS e CBS, já vai para o governo, né? E eu recebo só os 80. Perfeito. Então, quando eu tiver, né, a minha apuração de IBS e CBS, como já foi descontado esse tributo, eu não tenho mais que pagar ele, já foi pago. Mas todas aquelas vendas que eu fiz, que eu ainda não recebi, aquela apuração, eu vou ter que pagar o CBS e o IBS. Vai ter que ser pago, vai continuar gerando dia. Vai ter uma apuração, e aí eles vão determinar o vencimento, tipo, dia 20, dia 15, enfim. Aquela história que seria pela compensação financeira não se firmou. Se eu receber antes, sim. Então a regra é, até o vencimento, o que eu receber antes eu já recebo líquido, senão ainda vai existir a guia. Vai existir Aquele conceito de compensação financeira, então, eles desmantelaram, porque se falava em compensação financeira. Isso. E isso, ao meu ver, torna crítico, porque para quem parcela imposto, Sim. tem que ver como é que vai ser esse parcelamento. Eu não escutei ninguém falar em parcelamento de impostos ainda. Sim. Então, financeiro, gente, é o... Mas é que a ideia Todo do analisado. fisco é justamente... não parcelar, né? Não parcelar. Não parcelar. Ele receber, ele garantir que ele vai receber. E aí, o cliente não me pagou, eu fiz a venda, claro, destaquei, né? Então, destaquei CBS, RBS, o cliente me pagou, dentro daquele período, já vai descontar. Mas o cliente não me pagou, e eu fiz a venda no mês de junho, né? E agora eu tô fazendo a minha apuração. Bom, eu destaquei, eu tenho que pagar. Quando o cliente me pagar mais lá na frente, eu já recolhi CBS e IBS, aí eu vou receber o integral, porque eu já paguei, né? Então não vai descontar de novo. Esse é o fluxo que a Receita Federal, né, está montando e que vai valer tanto para a CBS quanto para o IBS. Quando a gente fala em simplificar e a gente chega nesse ponto, a gente vê que não é tão simplificado Complicou. assim, né? Isso. Até vocês estavam falando sobre CBS, IBS, enfim, e mais uma vez eu bato na tecla do quanto é importante essas informações estarem no documento fiscal de forma correta. Exato. Hoje, por exemplo, quando a gente fala, sei lá, eu sou lucro real e eu vou vender para ti, por exemplo, tu é lucro presumido. Óbvio que eu tenho que destacar meus impostos certos, mas a minha alíquota de PIS e COFINS não vai ter tanta interferência para ti, porque tu não vai poder aproveitar esse crédito, enfim. Então, eu tributei errado, vou lá, lanço um ajuste na apuração, alguma coisa a gente consegue fazer. Quando a gente fala agora na reforma tributária, esses impostos precisam estar destacados de forma 100% correta no XML, porque isso já vai ser pego automaticamente pela Receita Federal. Então é bem o que vocês estavam falando na questão do pagamento. Então eu fiz uma venda de R$1.000, uma venda à vista. Aí a pessoa me pagou no Pix. Não vai chegar para mim os R$1.000, então vai chegar já descontando o valor que eu destaquei no meu XML. Isso. Então, mais uma vez, a gente reforça da importância dos sistemas estarem preparados para isso, porque isso vai ser de forma automática e instantânea, E né? acho que quando fala em sistemas, né, Grazi, não é só o software. Isso. É as informações imputadas dentro dele também. Com certeza, as pessoas, né? Isso Tudo, aí. o software sozinho não faz muita coisa, né? Então, Ele a gente recebe. precisa que a informação que seja colocada dentro dele seja Tem que estar correta, precisa, né? né? Isso aí. Exato. E uma das coisas das informações fiscais que depende do contribuinte, colocar, por exemplo, a NCM. A NCM não vai acabar. Porque a NCM, a identificação da mercadoria, é
também um parâmetro usado para tributação do CBS da IBS. Isso. Inclusive, acho que agora, mais do que nunca, ela vai ter que ser mais bem apurada, Claro, né? Porque agora a muito gente apurado. acaba tendo aquela C-Class Trib, enfim, outras tags que estão entrando também para o XML que tem tudo a ver com a NCM, né? Então elas vão acabar se linkando de uma certa forma, E né? isso, a análise das NCMs tem que ser mais forte do que nunca, porque Isso. daqui a pouco eu estou usando uma NCM parecida, eu caí no IPI. Isso. Tem Isso. também alguns tipos de produtos, né, Paty, que eles vão ter reduções também, vão ter incentivos. Então, eu tenho que analisar todas as minhas NCM. NCM, que é uma coisa que muitas empresas deixam um pouco de lado, ela diz o que é o teu produto. Então, ela precisa ter essa revisão também. Isso. Até eu ia perguntar para vocês o que a gente precisa falar para os nossos clientes se prepararem hoje, já no dia a dia, né, para que a gente chegue lá. Então, a gente já falou agora da questão da revisão das NCMs, o levantamento dos estoques, Formação de preço. O financeiro, eu acho que tem que estar apurado, gente, porque tem aquela ferramenta, nós não vamos entrar porque ela é muito complexa, o split payment, então eles vão ter toda a tua movimentação financeira num lugar, gente. Que é a apuração assistida, né? Isso aí. Então, hoje a gente vai lá e diz para a Receita quanto a gente tem que pagar. Isso aí. Com a reforma tributária, a Receita vai já nos dizer, né? Com base nos documentos da nossa escrituração, eles que vão trazer para a gente, ó, tem isso para pagar. Eu né? acho que um ponto também importante é adiantamento. A princípio vai ter que ter nota, né, Paty? Não. Eles estão ainda definindo a questão dos adiantamentos, que é um fato gerador, se pegar na legislação, é um fato gerador de CBS e IBS, e, portanto, não tem documento fiscal ainda. Até estão vendo a questão da nota de débito, né, para regularizar isso. Então, ainda estão definindo, a Receita está definindo como é que vai funcionar isso no sistema, como é que eles vão conseguir colocar isso. Adiantamento é, na lei, um fato gerador de IBS e CBS. O problema é que não tem um documento fiscal ainda, tá? Então, esse ali é um ponto bem polêmico que ainda está sendo discutido. E tem que ser observado, né? Porque ele muda muito dentro das empresas. Eu planejo que meu adiantamento é para pagar os meus custos de aquisição. Isso. Se tiver que ter o documento fiscal, eu vou receber já descontado este valor. Hoje a gente fala muito de escolher um regime, e geralmente, acho que 99% das empresas optam pelo regime de competência, né? Então a gente fatura e depois a gente tem a incidência dos impostos. Com a reforma tributária, me corrijam até se eu estiver errada, mas com a reforma tributária, muito a gente vai olhar para o regime de caixa, né? Então vai ser pelo recebimento que as coisas vão acontecendo, né? Contabilmente, é importante a gente esclarecer, vai permanecer a questão da competência. Tá? Então, isso não afeta a parte de contabilização nesse ponto de forma geral. Tá? Mas, na parte fiscal, efetivamente, sim, né? A parte de tributação está sendo um regime de caixa, exatamente. Isso aí. Ele fica quase que híbrido, né? Porque algo, se eu recebo antes, eu já recolhi antes. Se eu recebo depois, então ele fica híbrido. Tem as duas situações, né? Obviamente, a empresa faz suas vendas no determinado mês, ela não recebe tudo dentro do mês, né? Ela recebe no mês seguinte, ou recebe em 4 vezes, 5 vezes, enfim, parcelado em tantos meses. Então, existe aquela situação em que já vai ser descontado na operação financeira o valor do CBS e do IBS, então a empresa recebe líquido, ok, né? Mas vai ter a situação contrária, eu vou receber X vezes, né? Então eu vou apurar pela minha competência daquele mês. Sim. Falando agora também dentro dos ERPs, né, Raul, acho que nesse ponto até tu vai conseguir me ajudar melhor. Para a gente levantar as áreas dentro do ERP mesmo que a gente percebe que serão as mais afetadas, assim. Sim. Então, assim como a gente já falou do financeiro, enfim, algumas áreas, tipo custos, né? Custos, a parte quem tem orçamentação, quem faz muito preço, que deve ter, é a área mais afetada, assim, na sua rotina, porque muda todo o conceito de formação de preço, é uma mudança de conceito, é um giro de 180 graus. Sim. Eu formo tudo com imposto, teoricamente vou ter que ir para tudo para líquido. Quem tem contratos já tem que pensar como vai fazer o contrato hoje. Sim. Porque se eu fizer um contrato longo, eu vou mudar a minha tributação. E como é que eu formei o meu preço aqui para
para Nossa, compor muito isso aqui. bem colocado isso Contrato. no contrato. Quem vende para imobilizado, a princípio, o crédito do imobilizado vai ser diferente, tá? Ele vai ser no momento que eu recebo a nota, no momento que eu pago o imobilizado, ele não tem mais a compensação em 10 anos, né, Paty? Não. Vai ser na aquisição. Então, a empresa comprou uma máquina, né? Isso quando estou falando em vigor, CBS e IBS. Isso aí. Então, comprei uma máquina. O meu fornecedor pagou X percentual de CBS, X percentual de IBS. Então, eu posso creditar aquilo de forma integral, eu não preciso no ICMS. Hoje a gente acredita em 48 vezes em regra, né? Então, eu posso creditar no momento, né, na aquisição, né? Mas a aquisição, entre aspas, né? Meu fornecedor tem que ter pago o CBS e o IBS. Isso. E a partir daí gera o crédito. E aqui que a gente fala da questão do Simples, que talvez perca um pouco na competitividade, é justamente por conta disso, né? Pensando num Simples Nacional que não recolha nada por fora, que recolha todos os impostos dentro do Simples, ele não vai ter esse recolhimento, né, do IBS, CBS, enfim, então isso acaba trazendo uma certa... ele perde um pouco na concorrência, né? O Simples, ele ficou muito complexo, porque ele pode ter mais de uma forma, que nem a Paty explicou antes, realmente... Quem é do Simples tem que parar, sentar com o seu contador e analisar. E analisar se realmente é viável continuar, né? Outro setor que vale a pena olhar, gente, é compras com financeiro, que para mim tem que ser... Tu tem que analisar como é que estão teus fornecedores. Isso. Qual que é a situação deles? Qual que é a situação financeira deles? Porque se eles não pagarem o imposto, tu vai pagar o imposto, porque tu não vai poder se creditar, gente. Isso. Então, essas análises, por isso que a gente fala, não é 27, é 26. É agora, eu já tenho que estar pensando nisso. Outras áreas que eu penso assim, o financeiro. O financeiro dentro do meu sistema tem que ser organizado, tem que ser dinâmico, porque vai ter apuração de imposto assistida pelo regime de caixa também. Então, o financeiro que se preocupava só em pagar e receber com o saldo do banco, ele vai ter que pagar certo, vai ter que receber certo, tem que ter toda essa certeza. Dentro dos RP, o estoque, né, gente? O estoque tem que estar funcionando para ir lá em 27 eu poder me creditar. É aquela história, eu vou ter um alto crédito, sim, mas se eu fizer errado, a multa é alta também. Com certeza. Então, com certeza. A gestão, para mim, na minha área falando, que é os que eu tenho mais conhecimento, para mim é formação de preço, custos de entrada e o que eu vejo, porque custos vai ser alimentado com essa informação do financeiro e compras. Eu tenho que saber se o meu fornecedor paga ou não paga o imposto dele. Bem importante. E só fazendo um acréscimo referente ao Simples, o Simples, ele tem duas opções. Ou ele permanece pagando IBS e CBS dentro do Simples, ou seja, não vai existir ICMS e ISS. A partir do momento que é IPIS, COFINS, né? A partir do momento que muda, né? Faz aquela chavezinha para 2027, por exemplo, a gente vai deixar de ter PIS e COFINS mesmo dentro do Simples e vai ter a CBS. O que o Simples vai poder fazer, e aí a questão de análise né, de mercado B2B ou B2C, é a questão de qual opção é mais favorável. Ele pagar aquele percentual pequeno de CBS ou IBS, né? Dentro do Simples Nacional, porque é somente aquele percentual que ele vai gerar de crédito pro cliente dele. Eu acho que aqui é bem o que tu falou, né? Olhar para o público dele também, né? Porque Exatamente. se ele vender para uma pessoa, se ele só vende para pessoa física, talvez para ele vale a pena continuar dentro do Simples. Agora, se ele vende, se o maior público dele é uma pessoa jurídica que depende daquele crédito também, aí talvez já não valha tanto a pena assim, né? Hoje em dia, os mercados, tá? Supermercados, a gente tem experiência, temos clientes lá que vendem. Nós tivemos casos do cliente ter que sair do Simples e ir pro presumido por uma exigência do cliente. Porque senão lá na gôndola o produto dele ficou mais caro. Então tem todo esse estudo, é da cadeia. Eu não posso olhar só o meu preço. Eu tenho que olhar quanto que o preço do meu cliente vai ficar lá na frente nesses casos. Então é todos uns estudos que a gente faz, analisa
eu e custos, eu converso com o fiscal, eu converso com o tributário pra gente analisar isso, a gente analisa o custo de folha, tudo. É bem complexo, né, Grazi? Por isso que, mais uma vez, a gente fala, né, que o impacto vai ser em toda a cadeia. Toda a cadeia. Não adianta a gente olhar só para a indústria, não adianta a gente olhar só para o comércio, a gente realmente tem que olhar para toda a nossa operação. Cada empresa vai ter a sua individualidade, né, vai ter algumas particularidades. Então é importante a gente olhar para cada uma com muito carinho, né, com muita atenção e entender o que é melhor a gente seguir, né. E aí acredito que esse trabalho de estudo tributário vocês devam fazer muito bem, né. Sim. Então esse é o papel agora mais importante também, né, junto com custos, óbvio, porque é daí que parte tudo. Eu acho que pela nossa característica, né, que da gente atuar junto no cliente, a gente conhece a realidade do cliente. Então, quando a gente vai num treinamento, muitas vezes a gente não vai para o nosso negócio, né? A gente vai pensando nos negócios dos clientes. Então, a gente realmente faz esse controle, vocês também fazem esse cuidado de perto, entender o negócio do cliente. Então, se o teu contador não fala contigo há alguns meses, provavelmente tu vai ter problemas na reforma. Provavelmente. Eu acho que agora, mais do que nunca, né, vai ter que ter uma integração, vai ter que ter uma conversa muito próxima entre as áreas de TI, fiscal, contábil, custos. Eu não sei o que vocês têm para falar sobre isso, mas com certeza, hoje a gente já, como ERP, a gente já conversa muito com os escritórios contábeis, com as áreas contábeis e fiscais dentro da empresa, né? Mas eu acho que agora, mais do que nunca, esse contato vai ser muito importante, né? Muito. Então, assim como a gente vai ter que estar muito próximo do cliente, a gente também vai ter que estar próximo aos escritórios contábeis. Porque acho que é daí que vai partir a informação que a gente precisa colocar para dentro do ERP, né? Perfeito, exatamente. Essa necessidade, essa conversa entre, por exemplo, fiscal, contábil, custos, sistema, isso, compras, vendas, isso já deveria acontecer hoje, né? Já é uma necessidade hoje. Ela só vai ser mais evidenciada com a reforma tributária, né? Então, essa necessidade já existe hoje, só que quem não está atento a ela tem que realmente começar a pensar, começar a se estruturar, porque vai impactar no negócio da empresa, vai impactar no sucesso da empresa e na manutenção da empresa nos seus negócios. Eu acho que a Paty usou uma palavra muito assertiva, é o pensar. Talvez tu vai falar, o pessoal, não, ICBS vai ser destacado. Não, gente, a gente tem que pensar no nosso negócio. A gente ajuda a ressaltar quais são os pontos falhos, quais são o que tem que melhorar e vamos juntos construir isto, né? Então, realmente, outra coisa, sistemas, né? Às vezes tem pessoal com sistemas muito pequenos, às vezes, dependendo... Será que esse sistema vai ter corpo para se atualizar? Isso. Às vezes são sistemas que atendem muita gente. Será que ele vai conseguir dar atenção a todo mundo? Como é que é estruturado o teu sistema? Eles fizeram... Como é que é o suporte desse sistema e também, principalmente, né, Grazi? Eles montaram algo padrão em produto para que funcione para todo mundo ao decorrer desses anos, ou para cada caso eles foram fazendo um puxadinho? Tu sabe que tem muito isso dentro de sistemas. Isso me preocupa, tá? Me preocupa. A gente tem clientes que não são efectivos, a gente tem essa preocupação com sistemas menores, nós tentamos chamar eles para conversar, mas eles têm até uma equipe reduzida, assim, então é uma preocupação. Acho que se eu fosse um gestor, eu conversaria com duas pessoas de início, o dono do meu sistema e o meu contador. Com certeza. Esses dois têm que estar, porque o contador vai, que nem a Paty disse, o contador vai dizer o que precisa e o sistema tem que atender, não é opcional, né? Eu acho que é bem isso que tu falou, né? Eu acho que a reforma tributária não é só uma mudança legal. Mais do que nunca a gente está percebendo, até aqui pelo nosso bate-papo rápido, né? Que a gente não está falando somente de legislação. A gente está falando de uma alteração muito grande. Estamos falando de negócio, né? Estamos falando de negócio, exatamente isso. Então é uma transformação real que vai influenciar em todos os âmbitos da empresa, né? Então é realmente isso. O ERP hoje ele passa a ser, ele já era, né, uma peça muito importante e que bom para as pessoas, para as empresas que buscaram isso anteriormente, né? Claro. Mas ainda é tempo de buscar. Então se vocês perceberem que o ERP de vocês não está enquadrado nisso, ou vocês não têm tanto contato, ou vocês percebem uma certa dificuldade, acho que ainda é o momento de buscar uma ferramenta nova, de buscar um escritório novo, de buscar pessoas capacitadas para que a gente consiga, para que vocês consigam, enfim, ter essa informação de uma maneira mais correta possível, né? Tem duas entregas que muitos ERPs não fazem de uma maneira tão adequada, tá? O bloco K
muito importante, certo, né? nós falamos de estoque em 27, e um cara que é sempre esquecido, que é o bloco H. Isso. O bloco H é quantidade e valor dos teus estoques, o bloco K é quantidade. O bloco H tem muito sistema que ele não me diz as inconsistências do bloco H quando eu gero, que é se tem item com custo zero, se tem valor negativo, alguma coisa. O bloco H, o teu sistema tem que te validar ele para ti bem feitinho. Não adianta depois cair lá no fiscal que teu bloco H tá errado. Porque o fiscal, ele não consegue olhar o teu estoque, ele não sabe a tua realidade. Ele é só a consequência, né? Exatamente, ele recebe a informação. Isso. Quem traz a informação é o estoque. Por isso que a gente fala tanto de estoque. O estoque, ele é uma informação contábil, ele é geralmente a principal conta da empresa de despesa, e ele é uma informação fiscal. Então, quando a gente fala que em 27 vai ter esse controle do valor dos estoques, como é que o meu sistema entrega o bloco H? A gente cansa de pegar sistema que manda item com custo zero no bloco H, que não pode e não dá nenhuma inconsistência para quem gera. Quem gera nem sabe. Tem sistema que não atualiza o custo médio do item pela entrega da ordem. Tem sistema que não faz essa contabilização de custo médio certa. Ah, Raul, isso daí não é tão. É tão. Muitos sistemas não fazem esse acerto de custo médio. Então, o teu sistema, porque a Grazi vai entender mais que é da área. Eu atualizar o custo médio pela entrada da ordem gera todo um processo por trás de tudo. Gente, muitos sistemas não atualizam o custo médio. Isso aí. Então, na Effective, né, a gente sabe disso e até mesmo como tu falou, é muito importante para as pessoas olharem para isso. A gente falou anteriormente sobre cada empresa tem a sua particularidade. Então, não adianta a gente ter um sistema 100% engessado pensando em tratar só tal nicho de mercado, né? Isso. Então, aqui na Effective, a gente entende que cada empresa tem a sua necessidade, cada empresa é diferente, tem a sua particularidade. E aí é por isso que a gente tem, então, um sistema hoje 100% customizável, né? E as customizações que acontecem nele são reais. Então, elas acabam virando produto, elas implementam o produto, então elas vão melhorando. A cada customização que a gente faz é uma necessidade que um cliente levantou e a gente faz ela para melhorar o nosso produto, né? Então, além disso, também a gente acredita na força do olho no olho, né? Que foi o que eu falei antes. Então, é bem importante a gente dar uma olhada para o suporte que tem hoje. Então, se o suporte é um robozinho, como tu falou anteriormente, né? O robozinho, talvez ele não vai entender a tua necessidade. Então, é importante a gente sempre lembrar que por trás de todo esse trabalho da Receita Federal, da reforma tributária, a gente precisa ter pessoas capacitadas e pessoas que a gente possa ligar e trocar uma ideia, pessoas que a gente pode levar para dentro da empresa, sentar e tomar esse café, né? E fazer essa reunião de informações. E muitas vezes esse suporte, ele, neste momento da reforma, eu entendo, tá? E as empresas que os sistemas não conseguirem dar esse suporte efetivo dar, tem que ter o consultor da área, e esse consultor da área tem que cuidar para ele não ser o cara que sabe usar o sistema, ele tem que ser um pouco o cara que tem o conhecimento teórico daquela área, como é que funciona compras num geral e como é que eu uso dentro do sistema. Eu acho que só complementando essas informações que são muito relevantes, mas é justamente esse um ponto bem importante para a empresa observar, o empresário observar. A minha assessoria fiscal contábil, ela conhece o meu negócio, ela está aqui dentro da minha empresa, ela conhece o meu sistema, ela sabe as informações que eu preciso. Se eu precisar dela, ela vai estar aqui comigo, ela alinhada com o sistema, conversando com o sistema, porque essa separação de o meu escritório contábil está lá, o meu RP está lá do outro lado, aí o meu pessoal interno é aqui. E volto a dizer, isso já não deveria acontecer nos dias de hoje, quanto mais na preparação para a reforma tributária. Então, todo mundo tem que trazer para dentro da empresa, contábil, fiscal, né, cada área, alinhando com o pessoal do sistema, cada um com as áreas da empresa também, porque cada um vai ter que conversar com as outras áreas. Não existe mais, eu faço este aqui, o colega só faz este aqui. Não, tudo vai estar interligado, né? Então, esse é um ponto bem importante, né? E que a Seconte, ela é pioneira nesse trabalho de trabalhar, que a gente diz, né? Volto a dizer, na casa do cliente, né? Então, a gente vai na empresa, trabalha com o ERP da empresa. Então, a gente faz
trabalha diretamente com os funcionários da empresa de todas as áreas, fiscal, contábil, se tem interno, compras, vendas. Então, esse é um diferencial e não é à toa que a gente está há 42 anos no mercado, né? Sim. Então, de fato, faz a diferença. Sim. Quando a gente fala em ERP, justamente o ERP é um sistema integrado, né? Então a ideia dele é integrar todas as áreas. Isso. E com a reforma tributária a gente está vendo que o mais importante é realmente a integração de todas as áreas. É primordial que todas as áreas estejam integradas. Então, mais uma vez eu reforço a importância de um sistema e de um escritório, de uma contabilidade, enfim, muito bem qualificada para a gente conseguir tocar esse novo processo, né? Essa adaptação toda de uma forma mais fácil, né? Porque a gente sabe que toda a legislação brasileira, enfim, é uma dor de cabeça. Então, a gente pensa realmente em estar aqui para facilitar a vida de vocês, para diminuir essa dor de cabeça, né? Então, a nossa ideia hoje, com essa conversa, foi justamente a gente dar uma pincelada sobre o que vem por aí. Com certeza, a gente vai fazer novos debates, enfim, até porque as coisas mudam a todo momento, né? Então, nas próximas conversas, talvez a gente consiga ser mais específico em algumas coisas, né? Mas eu acho que esse momento foi justamente para a gente trazer de uma forma ampla e descomplicada, não falando tanto de artigo, de lei, disso, daquilo, que tudo isso todo mundo já está cansado, né, de ver. E tentar não assustar, né, Grazi? Também, tem muita gente querendo assustar da reforma para vender curso, vender palestra. Certeza. E, na verdade, ela tem que ter os lados negativos que a gente pontou e tem os lados positivos. Nós temos que trabalhar com eles, né? Com certeza, com certeza. Até agora o nosso time já deve ter colocado o QR Code, se não colocou, vai colocar, então, para que vocês no chat, ou enfim na tela, para que vocês consigam acessar a gente também. Mais uma vez, né, a Effective está de portas abertas para receber vocês. Vocês podem entrar em contato se vocês quiserem trocar uma ideia. Imagino que a Seconte da mesma forma. Com certeza. Sim. Então, eu em nome da Effective gostaria muito de agradecer a participação de vocês, que bom que vocês vieram, com certeza foi muito enriquecedor esse nosso bate-papo, né? Até vocês querem se despedir, porque agora a gente vai ter que estar se encaminhando para o final, né, para não ficar muito extenso. Então foi um prazer, Grazi, obrigada Effective pelo convite, então estamos à disposição se surgirem dúvidas. Tem vários pontos, então é difícil resumir, com certeza, né, na conversa. Esperamos ter colocado os principais pontos e estamos à disposição. É um prazer estar aqui. Isso. Então, também quero agradecer, Effective, pelo convite, a Grazi, a Paty, a minha colega, que a Paty sempre enriquece, que ela entende muito do assunto, e convidar vocês a conhecerem a Seconte. Acho que vocês vão se surpreender. A gente é diferente, a Grazi conhece. A gente atua perto do cliente. Estamos à disposição para estudos. Não quero fazer a contabilidade, quero só olhar cursos, trabalhos específicos. A gente faz também com toda a nossa equipe e com toda a qualidade de entrega que é padrão a Seconte. Isso aí. Então, claro, também a gente quer agradecer vocês que ficaram com a gente até agora, né? A gente espera que esse nosso bate-papo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Mais uma vez eu reforço, as portas estão sempre abertas. Então, caso vocês queiram conversar com a gente, podem entrar em contato, podem mandar no chat, que assim que possível a gente vai retornar a todo mundo. E acho que era isso, né? Era isso. Isso aí. Um forte abraço. Obrigada, abraço.